Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas leituras até agora. A gente já completou o semestre e eu vou falar sobre o que eu li de janeiro a junho. Eu vou colocar aqui os melhores e os piores que eu já li. E eu só vou colocar livro físico. Eu li esse ano, eu acho que 46 ou 47 livros. Só que a maioria eu li no Kindle. E aí, pra gravar, eu achei melhor falar só sobre os físicos que eu li. Eu não sei quantos eu li físico. E por sorte, eu não li muitos livros ruins esse ano. E eu não abandonei muitos também. Não, eu acho que eu abandonei muitos, sim. Mas não vão entrar aqui porque estão abandonados. Então, eu talvez grave depois outro vídeo, ou no final do ano ou agora, sobre livros que eu abandonei ou livros que eu não quero ler, que eu tentei ler e realmente eu vi que eu não vou ler. Inclusive, eu tirei acho que 30 livros da minha estante esse mês, que eu vou doar alguns e vou trocar outros, que são livros que eu já tentei ler ou que eu nem comecei a ler e eu já sei que eu não quero ler. Livros que eu comprei por impulso ou porque estava muito barato, então eu já tirei esses da minha estante. E eu vou começar com graphic novels. Não é bem um livro, mas eu li acho que na última semana de dezembro eu li o Lore Olympus e eu me apaixonei pela história. E depois, em janeiro, eu já comprei, assim que eu terminei de ler, eu comprei o volume 2 do Lore Olympus. É o reconto, assim, de Hades e Perséfone. Tem muita gente que não gosta desses quadrinhos, mas eu amo. E aí eu comecei a ler ele na Webtoon. Eu não gosto muito de ler na Webtoon, eu não gosto do jeito que fica lá no aplicativo os quadrinhos. Eu acho que no vídeo não vai dar pra ver direito como são os quadrinhos. Muita gente não gosta, é até o verão terminar. Eu não sei o que pensar da Colleen Hoover. Eu li alguns livros dela, não muitos. É assim que acaba, eu odiei. É assim que começa, eu amei. Mas eu acho que eu amei porque eu li num momento que eu tava muito sensível. Mesmo eu não tendo gostado do É assim que acaba, mas eu não gostei, não pela escrita, eu não gostei porque é uma história que não me cativou. É uma história que eu não gosto muito de ler. Esse tipo de temática de violência doméstica, eu evito, eu não gosto. E aí eu acabei lendo porque, eu não sei, eu queria ler, tava curiosa, e eu empurrei até o final da leitura, não gostei. E eu gostei de É Assim Que Começa. E tem outro livro dela que eu li, que foi o Verity. O Verity eu gostei, mas eu achei um livro bem escrito, eu gostei do plot, eu gostei da, de tudo, mas é um livro que me deixou meio traumatizada. Eu já li muitos livros pesados, mas eu acho que o peso desse livro é diferente de livros de terror, de livros de suspense. É um peso muito que bate lá dentro de você. Quem leu vai me entender do que eu tô falando. Então, eu não sei. Eu gostei dele. Eu achei muito interessante. Eu fiquei pensando dias no livro, né, sobre o plot e sobre os dois plots do livro. Mas eu não sei se eu gostei. Eu não sei se eu gostei dela como autora. E aí eu peguei até o verão terminar. E eu amei esse livro. Eu amei. Eu amei. Tem gente que odeia esse livro. A maioria das pessoas que eu vejo lá no BookTok não gosta desse livro, mas eu amei. Assim, eu geralmente também não gosto de personagens muito jovens. Não tô lendo mais tantos livros assim, que tem essa temática, mas eu gostei. Esse livro tinha tudo pra eu não gostar e eu gostei, assim, eu li rápido. Foi, foi bom. Principalmente porque a protagonista, a Bale, ela, ela é muito consciente dela mesma, das falhas dela, da vida. Ela é consciente das coisas, ela se desenvolve muito bem durante esse livro. Eu gostei muito. Eu só tô falando isso, né? Que eu gostei muito, porque eu não tenho muito o que falar sem dar spoiler do livro. Mas acho que vale a pena. Vale a pena. Se você tá procurando uma história de superação pessoal e desenvolvimento que seja levinho pra ler, rapidinho, eu acho que vale a pena dar uma chance pra até o verão terminar. O próximo que eu li é A Razão do Amor, da Ellie Hazelwood. Eu amei a hipótese do amor, tem um vlog aqui no canal de lendo ele. E eu tava muito ansiosa pra ler esse aqui. E
Olha as marcações, gente. Eu gosto muito de como ela escreve os protagonistas masculinos. Eu gosto que são mulheres da ciência e eu me identifico. Então, pra mim é muito especial por isso. O problema desse livro aqui é que tem dois problemas. Tem uma personagem aqui que ela é insuportável e o jeito que agem com ela é muito surreal pra mim, de insuportável, de chato, de coisas que ela faz e fala que não deveriam ser tolerados, que é a assistente da Bee. Mas acho que passa, porque ela é uma personagem que não aparece tanto, então toda vez que ela aparecia era um saco, assim, isso me atrapalhou a minha leitura. E o outro problema é que a Bee, ela é obcecada pela Mary Curie. Então, chega a ser maçante o tanto que ela fala dela. A gente, tipo, eu entendi a inspiração, eu entendi o amor, mas é muito chato. Isso fez esse livro, eu não gostar tanto desse livro igual a Hipótese do Amor, mas ainda assim é um dos meus livros favoritos que eu li no ano. O próximo que eu li é Um Casamento Conveniente. Eu comprei ele numa promoção, ele foi R$ 9,90, eu acho. E eu li ele assim que ele chegou. Eu amo livros que, mesmo de longe, eles foram inspirados em contos de fadas, principalmente A Bela e a Fera. Cinderela também, mas A Bela e a Fera eu sempre caço o livro pra ler, porque é uma das minhas histórias de contos de fadas preferidos. E esse aqui eu tenho certeza que a autora se inspirou um pouquinho na Bela e a Fera. Ele é a história de um duque que é ferido na guerra, então ele fica com o corpo cheio de cicatriz, o rosto dele fica uma parte desfigurada pelas cicatrizes e o corpo dele também tem algumas deformidades por causa da guerra. E ele vira um recluso na mansão dele, até a noiva dele abandona ele antes do casamento, após ela ver as cicatrizes. E aí ele conhece a protagonista principal, que é uma costureira, e ela vai até a mansão dele cobrar esse vestido de noiva que ela fez pra ex-noiva dele. E começa, gente, a história. Eu amo história onde tem membros da sociedade, da alta sociedade ou da corte, duques, príncipes, viscondes, reis, que se apaixonam por protagonistas que não são da aristocracia. E é muito fofo a interação deles dois. Como os dois têm traumas, como os dois passaram por coisas muito pesadas. E mesmo assim eles encontram um no outro amor e família. E é muito interessante. Eu acho que todo mundo que não gosta de romance de época vale a pena dar uma chance. Eu acho que muita gente não gosta também porque acha que vai ser maçante, que vai ter muita história, que a escrita vai ser difícil de compreender e de ler. Mas não é nada disso. Romance de época não é romance histórico, então vale muito a pena ler. Vou emendar em outro romance de época, que é da Mary Ballog. Eu não sei se fala assim, eu acho que fala. Ela escreveu também a série de livros dos Irmãos Bedouin, que quase ninguém fala por aqui, quase ninguém fala também no BookTok, mas eu acho que os Irmãos Bedouin, os livros dos Irmãos Bedouin, são melhores do que os Bridgerton. Assim, os dois são muito bons, mas comparando, eu acho que os Irmãos Bedouin deveriam ter também o espaço deles por aqui. E eu acho incrível que quase ninguém fala deles. E por ser dessa autora, eu comprei ele assim no escuro, eu não soube muito da sinopse até ele chegar. E é do Clube dos Sobreviventes, clube de homens que sobreviveram, né, à guerra. E nessa história a gente vai acompanhar o Visconde, o Vincent, que ele ficou cego. Eu não sei em qual batalha, acho que foi na de... Eu não sei, eu não lembro. E aí ele ficou cego e ele acabou de descobrir que ele era um Visconde. Ele descobriu que ele era um Visconde e aí ele vai pra batalha e aí ele fica cego. E a protagonista, a Sofia, ela é tida como uma personagem, uma mulher que não é bonita, não é muito atraente. Ela tem cabelo curto e não é, né, gente? Ela é linda, mas ela não tem muita autoestima e ela sofreu muito também na vida e ela acaba salvando o Vincent da prima dela, que a prima arma um esquema para se casar com um Visconde e aí ela salva eles assim.
salva ele, né, dessa embolada, dessa emboscada. E ele, como gratidão, ele propõe casamento pra ela, porque ele diz que gosta do som da voz dela e pela gratidão ele propõe esse casamento e ela acaba aceitando. E aí eu gosto que, tipo assim, esse livro, eu não gosto muito quando o casal já começa casando. Só que esses dois, esse aqui também, os protagonistas eles já casam logo no começo e eles se apaixonam depois do casamento. Então, eu acho que eu saí assim da minha zona de conforto e eu li esses dois livros que o romance ele acontece pós o casamento. E foi bem interessante, eu gosto muito. Esses dois livros eu recomendo muito pra todo mundo. Não só pra quem gosta de romance de época, mas pra quem gosta de romance no geral. Esses dois livros são perfeitos. E o próximo, que eu estou terminando, mas vai entrar nessa lista também, é o Piranesi. Eu comecei a ler ele ano passado. Só que aí eu parei de ler e larguei ele na estante. E eu gostei muito dele. Só que eu larguei porque foi uma leitura que... Como eu vou explicar? Eu parei ano passado porque esse livro ele é muito maçante. Principalmente em boa parte dele é muito maçante. Tem coisas que eu tive que reler. E aí eu tava uma confusão, porque quando você tá com a cabeça muito cheia de outras coisas, você pegar um livro assim pra ler é complicado. Eu gostei, mas eu achei que eu não estava preparada para essa leitura. E aí agora que eu entrei de férias, eu peguei ele para ler e aí eu li direto, assim, eu já tô nas últimas páginas, praticamente acabando. Então ele vai entrar nessa lista aqui. E é um livro muito confuso, é até confuso para eu explicar. Mas basicamente o Piranesi, um fofíssimo, ele é um personagem muito fofo, ele mora nesse labirinto, que é uma casa, às vezes é um labirinto, que tem milhares de salões, e ele fica catalogando esses salões, o que tem dentro deles, ele vive nessa casa. E aí, essa casa é como se fosse um prédio, né? Tem os salões de baixo, que dão pro mar, que são salões inundados, tem os de cima, e aí ele vai descobrindo essa casa aos poucos. E a única interação que ele tem, que ele conhece, é o Outro, que é um personagem que chama Outro mesmo, que vai lá visitar ele, que tipo, no começo eu tava achando esse Outro insuportável. Basicamente, o que eu posso falar desse livro, sem dar spoiler, se você gosta de uma fantasia aconchegante, uma fantasia que seja diferente, é uma fantasia muito diferente, assim, eu não sei o que você é acostumado a ler, mas é muito diferente pra mim. Eu recomendo ele, vai ler com paciência, ler com calma, e você vai aproveitar essa experiência, porque eu fui lendo pensando que ia ser uma leitura fluida e não é. Pra mim não foi uma leitura fluida, eu tive que demorar uns meses assim para pegar ele de novo para ler. Agora, eu vou falar de 3 romances de época que eu gostei, mas não foram meus favoritos. Eu vou falar do que eu mais gostei, que é Quando a Bela Domou a Fera. Eu acabei de falar como eu gosto de livros que se inspiram na Bela e a Fera ou outros contos clássicos. E o que eu gostei muito desse aqui é que ele é muito dinâmico, ele é muito rápido e fácil de ler, ele tem muitos diálogos. E eu tinha lido um antes que... Eu não sei se ele tá aqui na lista, mas que foi chato pra eu ler. Foi maçante, eu não gostei dos protagonistas, da história. A escrita, eu não gostei da escrita da autora. E aí eu peguei esse pra ler da Eloisa James. E muita gente falava mal desse livro. E eu não entendi por quê. Eu gostei muito. Ele, de novo, fala sobre um personagem que tem ele tem uma deficiência na perna. E ele é um médico que tem que se... tipo, ele não tem que, mas o pai dele, que é um duque, ele arruma uma noiva pra ele. E a noiva, a nossa protagonista, ela é tida como a mulher mais linda da sociedade, mas ela acaba se envolvendo numa confusão com o príncipe. E aí todo mundo acha que ela tá grávida. E ela não está. Então, pra ela se livrar desse problema, ela tem que casar. E aí o único homem que ela acha pra casar é o filho do Duque, o médico, que é super recluso, que ele vive só entre os pacientes, ele é rabugento, ele é a fera. E eu achei muito interessante essa interação deles dois, eu gostei muito desse livro aqui. E eu não entendi porque tem gente que não gosta, né? Mas enfim, eu acho que talvez seja
pela arrogância do personagem, mas essa arrogância, você vê o personagem se desenvolvendo conforme o livro vai acontecendo e ele mudando conforme o livro vai acontecendo e é um... No final, assim, é um dos melhores finais de romance de época que eu já li. O que ele faz, assim, pela protagonista, o jeito bem real e bem... Ai, como eu vou falar sem dar spoiler? Eu não vou explicar sem dar spoiler, mas o final é lindo, o final é lindo. Tá, vamos continuar. Eu vou falar agora de mais 2 romances. Eu vou falar do Orgulho e Preconceito, que é uma releitura. É um dos meus livros favoritos. Eu acho que é o meu livro favorito, porque foi uma das primeiras experiências que eu tive com literatura. Foi um dos primeiros livros que eu li na vida e eu tenho um lugar no meu coração muito especial para esse livro aqui. Então, acho que independente dos livros que eu vou ler na vida, eu sempre vou escolher esse aqui como meu favorito. E o próximo é o da Julia Quinn, que é Como Se Casar com um Marquês. Eu gostei dele, eu gostei bastante, eu gostei muito da protagonista. Ela é uma protagonista que é filha de um barão, eu acho, barão ou baronete. Só que ela ficou órfã com os irmãos dela e o pai dela, aparentemente, se eu me lembro bem, ele fez dívidas, ele perdeu toda a fortuna da família. E aí ela fica órfã tendo que cuidar dos irmãos. E ela trabalha pra Lady Dunbury, que é uma personagem bem conhecida dos livros de Bridgerton. E aí ela vai ter que se casar por necessidade, por total necessidade. E ela encontra um livro da biblioteca da patroa dela, da Lady Dunbury, que é um livro que se chama Como Se Casar com um Marquês. E nesse meio tempo, assim, ela vai e tenta testar as habilidades novas que ela conseguiu lendo esse livro e no novo administrador da Lady Dunbury, só que ele, na verdade, não é um administrador. Nossa, já tô dando spoiler, né? Mas isso tem na sinopse. Acho que isso tem na sinopse. E ele, na verdade, é um agente da coroa, que essa série são os agentes da coroa, que tá disfarçado lá pra descobrir, pra desvendar um mistério. E aí eles acabam se envolvendo. E eu gosto muito de livros que tem essa coisa onde o protagonista ou a protagonista eles fingem ser outras pessoas, aí eles se envolvem, aí vira uma confusão. O próximo é o Príncipe Leopardo. E eu não gostei dele. Eu li, foi ok. Não é que eu não gostei, eu gostei. Foi ok. Sabe aquele livro ok? Mas eu acho que o problema é que a indicação que eu peguei dele não condiz com o livro. E eu achei... Eu não sei se é o problema da escrita da autora, mas eu tive alguns problemas para ler esse livro. Eu queria ter visto mais do casal principal, mais a interação deles dois. Eu achei que ficou... Eu não sei explicar. É um livro ok. É um livro ok. Talvez seja minha culpa porque eu peguei uma indicação... Peguei uma indicação meio errada dele. Eu achei que era uma coisa e na verdade era outra. Esse aqui eu vou roubar porque eu não tenho certeza de quanto que eu li ele. Mas é A Garota do Lago. É um livro super sexista. Tem uma protagonista muito sem graça. O jeito que ele escreve é muito ruim. E muita gente gosta desse livro. A maioria das pessoas gosta. É um livro que tá sempre 10, 11, 12 reais. Tá sempre baratinho. E eu comprei ele com uma expectativa alta também. Por ser um livro que todo mundo fala. E eu me decepcionei. Porque o mistério, apesar de ser um livro bem fluido, eu li ele em uma noite só, o mistério chega a ser bobo e tem uma coisa que acontece com a protagonista que é uma coisa muito séria e é tratado como nada, sabe? Como nada. Eu acho que o Charlie Donnelly, ele não sabe escrever protagonistas femininas e é um livro muito sexista, é um livro machista. E não é um livro sexista e machista de propósito, onde o propósito de um protagonista é ser desse jeito, ou que você tire alguma coisa da história. É um livro sexista e machista que dá pra perceber que é da história, é do autor, não é do livro. Então é um autor que eu peguei trauma, eu não quero ler nada dele e eu não gostei. O próximo, que também não era pra estar nessa lista, era pra estar na lista de abandonados, é O Lado Feio do Amor. Eu odiei.
a protagonista é muito chata, a história até a metade é muito chata, e eu abandonei e pedi pra minha irmã contar pra mim a história dele. E como é engraçado, né? Dos livros da Colleen Hoover, esse aqui é o preferido da minha irmã. E é um livro que eu não gostei e eu abandonei. Então vai muito de gosto, vai muito da experiência de cada pessoa e vai muito de cada leitor. Mas, assim, depois que ela me contou o porquê é o lado feio do amor e o porquê da capa, eu gostei menos ainda. Eu não sei porquê. Eu não gostei do protagonista e nem da protagonista. Eu achei a... Como é o nome dela? A Tate. A Tate, ela sem personalidade e me irrita quando a protagonista é assim, sem personalidade. Então, eu não consegui imergir na história. Eu achei como fala quando você dispersa? Eu dispersei na história, eu não conseguia me envolver, eu não conseguia. E isso em livro de fantasia é muito importante, você não sentir que está lendo. E nesse livro aqui eu senti o tempo todo que eu estava lendo. E a mesma coisa aconteceu com o lado feio do amor. Eu não gostei do começo, onde o Pove ele se alterna e aí mostra o Pove do Miles, que é o protagonista masculino, falando do passado dele com a primeira esposa, o primeiro amor dele. E a Tate, ela é uma protagonista que ela não pensa, ela só pensa no cara. Ela só fala, se fosse pra ser do cara, a gente não vê nada da vida dela, dos pensamentos, da personalidade, a gente não conhece ela. E, enfim, eu poderia falar aqui o dia inteiro mal desse livro. É um ranço que eu tenho. O próximo que eu não gostei, e eu fiquei muito triste porque eu não gostei, porque é um romance de época, Para Conquistar um Libertino. Eu achei que eu ia amar esse livro, porque é outro livro onde tem um duque que se apaixona pela governanta. Eu acho que é da prima dele, da prima dele. E eu tinha tudo pra eu gostar desse livro, eu não gostei, mas eu não gostei porque da escrita da autora e como a escolha dela de como contar a história, de como escrever os personagens, as interações. Tem muitas partes que são muito chatas, foram muito chatas de ler. Muitas partes que foi difícil, assim, passar por esse livro. Eu tenho um gosto meio amargo na boca com ele. Eu não gostei. É uma pena. Que eu já vou condicionada a gostar de qualquer romance de época. E pra eu não gostar é porque realmente não foi muito bom. Pra terminar, eu acho que estão todos aqui. Pelo menos os físicos que eu li. Tem muito livro que eu comecei e ainda não terminei de ler. Então não tem como entrar nessa lista e também não tá abandonado. Assim, são livros que eu tô lendo devagar. Então acho que não vale, né? Talvez no final do ano eu consiga trazer eles aqui. O outro que eu li na primeira semana de janeiro foi A Voz do Silêncio. É um mangá. Eu não sei explicar esse estilo. É um mangá que tem algumas partes coloridas, mas o resto é tudo preto e branco. E tem um traço muito bonito, é uma história muito bonita. E eu não aguentei, aí eu fui ver o filme, porque são 4 volumes. E é muito, muito emocionante, vale muito a pena ler. E pra quem tiver a oportunidade de ver o filme, eu acho que tá na Netflix. E o nome é A Voz do Silêncio também, se eu não me engano. Acho que é A Voz do Silêncio. Os 2 últimos são A Paciente Silenciosa. Esse eu gostei. Eu voltei a ler suspense e mistério recentemente, né, desde o ano passado. E eu fui na livraria e eu pedi uma indicação de um suspense. E aí a vendedora me indicou esse aqui. Eu gostei muito dos 2 plots que tem nesse livro. O meu problema com esse livro é que ele tem uma barriga no meio, que é uma barriga muito chata, que é desnecessária. Não precisava estar ali, sabe? Se o autor tivesse escrito de um jeito diferente, ou eu não sei, assim, ou melhorado essa parte dessa barriga, assim, do meio. Porque o começo é muito bom, o final é muito bom. O meio foi difícil de passar pelo meio, tinha muita coisa desnecessária. Mas eu ainda indico pra quem quer ler um suspense, pra quem quer se prender na história. Muita gente fala que não se prendeu nesse livro, que adivinhou o plot, que o plot não é bom. Mas eu li assim, eu li não querendo adivinhar, eu li não querendo saber, né, do final, eu li sem pensar, só me entreguei na história e fui, e isso foi muito bom, porque se eu ficasse pensando muito sobre o plot, sobre o que era, eu não ia curtir muito a leitura. Mas eu também não sei se eu ia adivinhar, porque assim, o segundo plot, eu realmente caí igual um patinho, assim, caí igual um patinho e isso é muito bom.
O próximo que não tá aqui, que é um que eu já me livrei dele junto com os livros que eu separei da minha estante pra doar ou trocar, é Manual de Assassinato para Boas Garotas. Eu não gostei, mas é outra coisa, é minha culpa, porque eu sei que eu não tô mais numa fase de gostar de livros com protagonistas adolescentes ou livros de colegial, mas como todo mundo falava bem desse livro, eu pensei que ia fugir disso. Mas não, a protagonista ainda é uma adolescente, tem coisas no livro que para mim não rola, principalmente o final. A vantagem, o bom desse livro é que é um livro rápido. Eu li ele muito rápido, é uma leitura fluida, é uma leitura boa. O problema é, eu vou falar rapidinho assim para quem não sabe do livro. Ele conta a história de uma adolescente que vai investigar o desaparecimento e de uma garota que era popular quando ela era criança. Eu acho que é isso. Elas têm uma diferença de idade. E aí, pra um trabalho de escola, alguma coisa assim, ela vai investigar. E aí, aquela coisa adolescente, ela vai interrogar suspeitos, ela vai falar sobre isso pra todo mundo e deixar bem na cara que ela tá pesquisando. E aí, ela começa a ser ameaçada. E ela se envolve com. Se envolve não romanticamente, ela se envolve com o irmão do garoto que foi acusado de essa adolescente, ela era tipo uma menina super popular na escola, então tem várias pessoas que poderiam querer fazer mal para ela, e aí ela começa a investigar. Só que tem uma coisa que acontece no final, eu não vou dar spoiler, mas quem leu vai entender. O final acontece uma coisa com alguém que a protagonista ama muito, e ela tem uma reação que é muito. Me irritou muito essa reação dela, assim, uma reação que. Claro que cada um lida de um jeito, mas você tá cara a cara com uma pessoa que te fez o pior mal da sua vida e aí ela sofre um pouco, mas tipo, fica tudo. Esse fato não é tão importante pro que acontece no final. E deveria ser, entendeu? É uma coisa muito. Mesmo que esse personagem, o que fez, o ato, não tivesse a intenção de. É claro que era uma possibilidade. E ocasionou essa. Nossa, eu tô muito. Tô tentando muito escolher as palavras pra não dar spoiler, mas enfim, essa personagem que fez esse mal pra. Olha, eu tô até gaguejando de tanto que eu tive ranço desse final. Esse personagem que fez esse mal pra protagonista, ele. A protagonista, ela levou, tipo, perdoou, assim, foi. Ai, olha. Vou parar de falar desse livro, que esse final me irrita muito. O próximo que eu li aconteceu naquele verão. Ficou muito famoso por aqui durante muito tempo. Ele é um romance young adult. Mas, assim, eu gostei, eu li rápido. É um livro legal de ler. Mas a irmã da protagonista é muito chata. Tem várias partes do livro que são muito confusas. Eu acho que é pela escrita mesmo, sabe? Tem uma cena que a protagonista simplesmente aparece em um lugar e aí a gente não sabe por que ela apareceu lá. Tipo, ela aparece do nada, não tem nada falando ou por que ela vai pra lá, ou por que ela tá lá. E ela simplesmente aparece. E tem muita coisa que é assim, problema de escrita mesmo. Então eu gostei, mas não gostei muito. Eu gostei porque eu consegui me divertir durante o livro, apesar de achar muitos personagens chatos. A interação da irmã com o interesse amoroso dela, que acho que o segundo livro dessa série vai ser da irmã dela, é muito chato. Ai, só de lembrar, eu não gosto. Então, eu não sei o que pensar. Eu gostei por ser uma leitura boa. O casal principal é bom, eles têm química, mas tem alguns problemas de escrita que não dá pra mim. Por último, o resto tá no Kindle, é O Demonologista. Esse ano eu li poucos livros físicos porque a faculdade, então eu consigo levar o Kindle pra todo lugar e aí eu já lia nele.
Só que esse aqui, eu lembro que eu queria muito ler e... Por que eu falei isso, né? Deixa eu lembrar. Ah, eu tava falando por que eu não tava lendo tanto livro físico. E eu não tava lendo muito livro de capa dura também, porque é muito complicado de ler ler em ônibus, ler na faculdade. E eu não queria ler ele de noite, porque eu tinha muito medo de ler esse livro. Mas não é besteira, nem é um terror, assim, não é um terror. É um suspense, mas não é tão pesado assim como eu imaginei que era. E eu gostei bastante. Esse livro é sobre o protagonista, ele viaja para o Vaticano, se eu não me engano, ou Veneza, não, ele vai para Veneza com a filha dele. Ele tá acabando de se separar da esposa, e aí ele recebe uma proposta de trabalho muito estranha, e ele acaba lá em Veneza com a filha dele, só que acontece uma coisa sobrenatural com ele, e ele volta pro hotel que ele tá com a filha. Quando ele volta, a filha dele se joga desse, como fala, da sacada do hotel. E aí o livro se passa em um período curto de tempo com ele indo atrás de pistas para saber o que aconteceu com a filha dele. Eu achei muito interessante, eu nunca tinha lido um livro de terror mesmo, assim, sem ser terror com fantasia, né? Porque eu acho que misturar demônios com fantasia é outro tipo de história. Agora, terror, assim, esse aqui foi o primeiro. E eu acho que pra quem gosta de Supernatural, pra quem gosta do casal Warren, eu acho que esse livro aqui é pra você. O meu problema com esse livro é que muita coisa fica, não sem explicação, mas eu não acho que deveria ter uma explicação. Eu acho que cada um tem que pensar por si mesmo o que acontece nesse livro. Mas o problema é que tem coisas que precisavam sim de uma explicaçãozinha ou de uma resolução diferenciada. E não tem nesse livro. Mas eu não posso falar mal dele porque foi uma experiência de leitura muito boa. E eu acho que acabou. Acho que acabaram os livros. E tem os livros do Kindle, só que a maioria é em inglês, então eu não tenho muito o que falar sobre eles. E eu vou esperar para o final do ano, que aí eu faço aquela lista gigante de todos os livros que eu li. Continue me acompanhando no canal, já já vai sair um vídeo sobre os livros abandonados ou livros que eu não vou ler da minha estante. Como eu falei, eu acabei de tirar uns 30 e poucos livros da minha estante. Finalmente eu desapeguei. E vai sair um vlog também da Maratona Literária e outros vídeos que eu já tô gravando. Então continue me acompanhando aqui. Beijo e tchau!